Como sua história influencia a sua saúde, a forma como você pensa sobre sua saúde? Você pensa na sua saúde de forma diferente de quando você era mais jovem? Vocês se sentem mais capacitados para assumir a responsabilidade para a sua saúde, mais agora do que quando era jovem? Alguém sente assim? Deixa eu ver as mãos. Quem sente assim? Ao que você atribui esse empoderamento? Conscientização? Despertar? Está mudando a sua história. Como a sua história influencia seu emprego, sua carreira? Você já se sentiu limitado? Quantos de vocês já fizeram coisas durante o Covid que vocês queriam fazer por muito tempo? Estou trabalhando no meu álbum, meu CD. Sim, as maneiras como pensamos sobre nós mesmos, quando vamos aplicar para um trabalho. Como vocês já pensaram, cara, eu adoraria esse trabalho, mas eu não sou qualificado para isso, eu não tenho um diploma e não é a minha graduação, então... Eu acho que nós estamos descobrindo isso, é que a educação é importante, mas os diplomas não são mais um requerimento, uma exigência para o sucesso. E isso está mudando a maneira como nossos jovens estão pensando sobre si mesmos e sua relação com a história. Portanto, tudo isso para dizer, eu queria passar algum tempo. Eu disse a você, sua história é importante, e agora eu dei algumas razões. Caso tenha alguma dúvida em sua mente sobre o motivo da sua história ser importante, se você mudar a sua história, o que imagina que muda? O que mais muda? Mude sua história, mude a sua vida, isso mesmo. Mas o que acontece se mudarmos nossa história coletivamente? Mudar nossa história, o que muda? Certo, mude o mundo. Você muda o mundo. Isso é o que está nesse jogo. Essa aposta nunca foi tão alta. Há um planeta pronto para agarrar nesse momento, porque os sistemas estão colapsando. E o poder que costumava ser capaz de manter esses sistemas juntos está perdendo. Eles não podem mais manter esses sistemas juntos. Vocês estão vendo isso? Não estou dizendo que são pessoas más ou pessoas boas, não é disso, não estou indo por esse caminho. Eu estou dizendo que eu conheço pessoas em posições de poder. Eles não sabem o que eu e você estamos explorando. Eles estão respondendo ao mundo da única maneira que eles sabem como, tentando voltar ao que funcionou no passado. O que normalmente faríamos se não soubéssemos mais? O problema é que não se pode voltar ao que não mais existe. O mundo que costumávamos conhecer, aqui dentro e lá fora, não existe mais. Nós só podemos seguir em frente. Há um novo mundo surgindo, mas ainda não chegou. E essa onde estão as coisas mais legais. Não está ainda aqui, porque eu e você estamos criando isso. Estamos criando. Assim, quando construímos os valores para esse mundo, esse novo mundo, aqui é onde é a oportunidade que temos. Talvez nunca tivemos antes na história da humanidade. Há uma batalha por nossa história. Há uma batalha por nossa história. É a batalha por nossos pensamentos. Já notaram essa batalha em geral na mídia? Aliás, quem aqui parou de assistir a TV? É provavelmente a coisa mais saudável que vocês podem fazer. Mas muitos dos nossos amigos e famílias ainda estão assistindo TV, certo? Há uma batalha em jogo por nossos pensamentos. E não está apenas uma ou duas redes diferentes. Já fui ver vários jornais diferentes que eu costumava confiar, acreditar que eram relativamente objetivos. Eles perderam isso, infelizmente. É uma batalha por nossos pensamentos. É uma batalha por nossas crenças. O que você acredita sobre mudança climática? É real ou não? Há uma batalha em curso. E eu sou geólogo, então estou bem no meio dessa batalha. Há uma batalha no que pensamos sobre o 5G, ou se você estiver na China, 6G. É onde eles estão implantando agora. Eles já passaram 5G. Há uma batalha pelo que ensinamos sobre quem nós somos e de onde viemos. Há uma batalha por nossos corpos. Há uma batalha pela forma como somos ensinados a pensar, ser saudáveis e como ficar saudáveis. Há uma hierarquia de conhecimento pela nossa história e ela começa bem lá no fundo, na origem do universo. De onde vem esse universo? E a partir daí começamos a pensar sobre a origem da vida. A partir de tudo o resto. Da onde veio a vida humana,
Como é a nossa relação com a natureza, qual a nossa relação com o nosso corpo, a relação com o mundo além do nosso corpo. Essa é a nossa história. É onde fica realmente interessante, porque tradicionalmente nos foi dito que a origem do universo é aleatória. Mas agora sabemos que não é. Foi proposital. Foi-nos dito que a origem da vida humana é aleatória, e não é. Foi organizado, foi proposital. Nós não estamos ensinando isso, mas nós sabemos. Os cientistas agora sabem essas coisas. Não é mais controvérsia, simplesmente não está sendo compartilhado por aí. Nossa relação com a natureza, a melhor ciência do mundo, e agora do século XXI. Publicar os principais jornais que nos dizem o fundamental. A regra fundamental da natureza é cooperação, não é competição. Nós sabemos disso. O que acontece com essa hierarquia é quando algo muda aqui, desse ponto. Tudo que é a partir dali para cima, tudo também precisa mudar, baseado nessa nova descoberta, certo? Portanto, se a origem da vida é proposital, então a origem do ser humano, temos que incorporar isso aqui. Se cooperação é a lei fundamental da natureza, então nós temos que incorporar isso em nossa relação com o nosso corpo. Isso é o que ainda vai acontecer. Ainda dizem pra gente que nós somos impotentes, que somos vulneráveis e que nossa relação com o mundo é da mesma maneira. Onde estamos agora é que nós estamos tentando pegar, nós estamos tentando incorporar o nosso corpo e com o mundo para incorporar o que sabemos sobre a natureza em nossa origem. E você vai ver essas relações através desse programa. Nossa história mudou. Nossa história mudou. Sabemos que o universo está vivo, foi ordenado, a nossa vida é proposital, não é aleatória. A natureza se baseia na cooperação. Agora temos que incorporar isso aqui. Mas ainda estamos tentando usar a tecnologia para nos proteger, para consertar o que quer que seja que vemos acontecer. Temos a capacidade de autorregulação. E aí é que nós vamos com tudo isso. Neste programa, o que eu e você vamos fazer juntos, vou dar a você o poder com o conhecimento que começamos, vou dar a você o poder das descobertas, vou capacitá-lo com as técnicas, vou dar a você razões para pensar de forma diferente, e de longe é a coisa mais poderosa, o ato mais radical que você pode abraçar. Porque quando você e eu terminarmos aqui, você vai pensar de si mesmo. No relacionamento que você tem com o mundo, você vai pensar de forma diferente. E você vai para o mundo, e para as famílias, e para as comunidades, e locais de trabalho, que podem não pensar da mesma maneira. E é onde começa o seu verdadeiro workshop. Como você vive sua verdade. Como você vive a sua verdade na presença de uma comunidade que pode não apoiar essa verdade. E quando se trata de nós, foi dito a nós, e eu tive tanta dificuldade com isso, foi dito a nós que somos o produto que é chamado de biologia da sorte. Isso é importante porque somos o produto de um acidente, de uma série de acidentes em biologia, mutações aleatórias, que acontecem por longos períodos de tempo. Isso é o que fomos ensinados. E quando você é ensinado a pensar de si mesmo dessa maneira, influencia a maneira como você lida com outras pessoas, a maneira como você se sente sobre a Terra, o jeito como você se sente sobre você mesmo, sobre o seu corpo. As novas descobertas nos dizem algo diferente. A nova ciência, que costumava ser ficção científica, agora que podemos extrair o DNA dos restos fossilizados, dos seres que costumávamos pensar que eram nossos antepassados, e comparar o DNA deles com o nossos, adivinhe. Eles não são nossos ancestrais, nós não descendemos deles. E está explodindo o mundo acadêmico, há uma luta para isso. Eu tenho amigos, professores de faculdade, de 40 anos de carreira. Eles não ensinam as novas descobertas aos seus alunos. Eles dizem, vamos esperar até aposentar e deixar os novos professores mais jovens assumir isso. Vamos continuar a ensinar a velha história. Eu perguntei a eles, por que não compartilhar com seus alunos? Por que não compartilhar as novas ideias, as novas descobertas? E eles disseram, você tem ideia de quanto dinheiro leva para poder mudar os livros? Eu disse, nossa, você realmente é um dinossauro. Eles não estão usando livros, coloca no computador, é só mudar no servidor.
Mas eu teria que mudar toda a minha classe, que eu desenvolvi por mais de 40 anos de carreira. Por isso que você está sendo pago, é para isso. E eles disseram que isso iria invalidar meus 40 anos de carreira como cientista e professor. E eu disse, não, iria validar o papel da ciência, porque a ciência é dinâmica, é para ser atualizado, e à medida que novas descobertas surgem. Você estaria ensinando seus alunos que a ciência são um inquérito válido, não é estático. Dê a eles tudo, as velhas ideias e as novas ideias, para eles tomarem decisões. E eles não querem fazer isso. Portanto, agora sabemos que somos o produto, e eu vou gastar um pouco de tempo aqui porque eu quero que você veja as mutações. Somos o produto de mutações misteriosas que aconteceram, todas ao mesmo tempo, há 200 mil anos atrás. Chamados de humanos anatomicamente modernos. Nós emergimos há 200 mil anos atrás, não há controvérsia aí. Como surgimos é a controvérsia. Mutações misteriosas que não aconteceram lentamente ao longo do tempo. É isso, eles estavam lá há 200 mil anos atrás. Nós não mudamos há 200 mil anos atrás, geneticamente. Acho que evoluímos em consciência. Mas é a nova história. A velha história, e pense sobre isso, a velha história que foi ensinada é a regra fundamental da natureza, é concorrência, competição. Alguém já ouviu isso? Que ensinados que é a sobrevivência do mais forte. Quem sobrevive é esse mundo de cão. Quem já ouviu? Quando você é uma criança e você ouve isso, muda a forma como você pensa de si mesmo, com seus amigos, como você interage com outras pessoas. O que significaria se disséssemos a uma geração inteira de pessoas o que compartilhamos aqui? A nova história, a nova regra fundamental da natureza, na verdade, é cooperação. E se há alguma dúvida em sua mente de que cooperação é a regra fundamental, adivinhe, você carrega no seu corpo mais de 5 trilhões de células do corpo humano. Cada uma dessas células é baseada em princípios de cooperação. Se eles não estiverem cooperando, você não estaria aqui nessa cadeira e com certeza não estaria aqui nesse lugar. Portanto, modelamos essa regra fundamental da natureza com base na cooperação. Quão diferente você teria vivido sua vida se você sentisse que o mundo ao seu redor é mais seu amigo do que algo que você tinha que se defender? Ou que você tinha que, de alguma forma, dominar ou encontrar superioridade? É uma maneira muito diferente de pensar. Essas são as histórias. E a natureza, no mundo, além dos nossos corpos, é base na cooperação. Nós vemos isso, estamos tão acostumados a ver que não reconhecemos o nível de cooperação. Quero ser claro, eu sou cientista e geólogo. Eu vi o registro fóssil, a evidência de que muitas pessoas estão apontando. Não estamos dizendo que a concorrência não existe, mas não é a regra da natureza. Quando você vê concorrência, quanto mais concorrência você vê, diz o quanto longe você desviou a sua vida da regra fundamental da natureza. Você olha para o nosso mundo agora, você concorda que há muita concorrência no mundo? Competição? É difícil para nós, porque nós desviamos dessa regra fundamental da natureza. Acho que você viu que isso são mais do que coisas acadêmicas, o que estamos falando, nossa história, o modo que fomos levados a pensar de nós mesmos. Tem consequências reais no mundo real. Fomos ensinados que a regra fundamental da natureza é concorrência, competição. Crescemos e construímos a sociedade. Preenchemos as peças da sociedade que existem. Olha para o mundo que conhecemos neste momento. O sistema econômico que está quebrando e colapsando é baseado na competição e na luta. O sistema financeiro que está em colapso é baseado na luta, concorrência. Mas a ideia que a vida humana é o produto de apenas mutações aleatórias, se você pensa nisso, qual é a especialidade nisso? Começamos a perder o valor da vida humana. E essa é a razão de tantos jovens, quando você fala com eles, por que eles estão abusando de drogas?
Por que eles estão colocando esses produtos químicos em seu corpo? Por que eles estão destruindo os tecidos delicados em seus cérebros? Eles nunca foram ensinados o quão sagrado e precioso um ser humano é, a vida é, porque a história não apoia isso. E quando vemos nossas comunidades em colapso, eu vivo no deserto do norte, no México. Eu viajei para Seattle, Portland, São Francisco, Chicago, Nova York recentemente. Você já notou o aumento de número de pessoas que têm nenhuma casa para viver? É a forma como estamos acostumados, quase insensíveis a ver isso. Acho que todos vocês estão concordando, não se trata de um líder qualquer, não se trata de um partido político qualquer, é a forma de pensar. Porque nunca fomos ensinados a história de quem somos e de como a vida é preciosa e sagrada, realmente a vida humana ou a vida animal. Se você está falando de sentimentos e emoções, aos engenheiros, às vezes há uma desconexão. Mas quando você começar a falar de emoções em termos de movimento eletrônicos através da membrana celular, agora você tem a atenção dos engenheiros. Uma média de 50 trilhões de células no nosso corpo, cada uma dessas células, e eu vou tornar pessoal, vou dizer a você, cada uma das suas células no seu corpo tem cerca de 0,7 volts de potencial elétrico. E você pode dizer, bom, é bem baixo esse potencial, né? Sim, você está certo. Exceto que se você multiplicar isso por 50 trilhões, eu vou fazer a matemática. 0,7 volts vezes 50 trilhões, você tem equivalente a cerca de 3,5 trilhões de volts de energia elétrica. Esse potencial tem no seu corpo agora. Mas quero dar um sentido para o que eu estou dizendo. Porque muitas pessoas estão escrevendo 3,5 trilhões de volts. Legal, beleza, parece bastante coisa. Sabem o que você é isso, né? É uma bateria de 12 volts. Você usa normalmente em um automóvel, com exceção de um automóvel elétrico, mas é mais voltado para painéis solares. Cada um deles, 12 volts. Eu vou perguntar, não usa sua calculadora, dê um palpite. Quanto dessas baterias você iria precisar para alinhar, para igualar o potencial dentro do seu corpo? Dá um palpite. Você vai se surpreender com o que você vê. É uma bateria de 12 volts. E olha só, você iria precisar de 3 bilhões de baterias de 12 volts para igualar o potencial elétrico em seu corpo. São necessárias 3 bilhões de baterias de 12 volts para ser um humano em termos de potencial elétrico. Pense sobre isso. Você é um ser bem poderoso. O que significa se você pudesse aproveitar esse potencial elétrico e direcioná-lo para a cura, direcioná-lo para a intuição, ou direcioná-lo para a sua longevidade, direcioná-lo para a sua resiliência? O que significa isso? Mas não para por aí, porque você é muito mais do que isso. Além desses potenciais elétricos, cada célula no seu corpo funciona como um transistor e um resistor. Cada célula do seu corpo tem esse potencial elétrico. Cada célula do seu corpo é um transitor, é um resistor. Cada célula é um capacitor. Cada célula em seu corpo libera fótons. Você é um gerador de fótons. Agora existem dispositivos que podem medir a quantidade de luz. Fótons são luz. Você está emitindo luz. Você está enviando luz para o mundo ao seu redor. E eu estou pegando a sua luz agora mesmo e você está pegando a minha luz. Nós recebemos essa luz. Nós transmitimos essa luz. Cada célula do seu corpo. Essa é uma célula na parte externa da célula. O Covid nos ajudou a compreender as células humanas. Esses receptores que você está vendo, são antenas. E essas antenas captam informações químicas. Mas elas também captam informações elétricas, informações magnéticas, luz. Eles estão transmitindo e recebendo informações constantemente no campo, mas não para por aí. Olha só, cada célula do seu corpo usa o DNA e os genes que fazem o DNA. Os cromossomos são feitos de longas fitas de DNA. E aquelas longas fitas de DNA são feitas de segmentos mais curtos, são genes. O DNA é uma antena, os genes são uma antena. Eles estão transmitindo, estão recebendo constantemente. E isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. Você é uma comunicação constante. Você está tendo um diálogo com esse mundo ao seu redor.
E você está pegando essas sinais o tempo todo, e o seu corpo está fazendo isso. Cada célula do seu corpo armazena e recupera informações. Pense sobre isso, a internet. A internet que conecta tudo. E não apenas regulamos, mas também autorregulamos, sob demanda. Uma vez que começarmos a incorporar esse fato em nossa história, isso muda tudo. Muda a maneira como lidamos com a pandemia, com certeza. Depende de nós agora. Mas mesmo que nunca tivéssemos uma pandemia, esse é o fenômeno que está emergindo. Os pesquisadores têm que lidar com isso, mas todos nós sabemos e vimos. Quantas vezes já viu isso em uma família? Provavelmente as crianças estão na escola, os pais estão trabalhando, eles têm um tempo no fim de semana para estar juntos, eles vão jantar, e durante o jantar o que eles estão fazendo? Estão interagindo com outras pessoas que não estão com eles, criando uma distância virtual entre eles e as pessoas com quem eles estão passando o tempo. Não estou dizendo que é certo, errado, bom ou ruim, é algo para ter em mente, algo que podemos querer colocar alguns parâmetros. Talvez, possivelmente. Temos visto isso acontecer com os jovens. É um fenômeno. Você sabe que temos uma geração inteira de pessoas, jovens, que não conhecem o mundo sem o digital, sem os aparelhos. Eles não conhecem um mundo onde isso não existe. Pense sobre isso. Somos velhos o suficiente para lembrar pelo menos um momento em que era opcional. Algumas pessoas tinham, outras não tinham celulares. E a maioria de nós lembra de uma época que eles não existiam. Está mudando a maneira como os jovens interagem. Não necessariamente de uma boa maneira. Isso é normal para toda uma geração de jovens. Vou ler o resultado dessa pesquisa. Tem um resultado nas reduções de aptidões sociais refinadas, que antes eram universais. Habilidades fundamentais de comunicação, que sempre usamos e os jovens estão perdendo isso. Eles não sabem como se comunicar com seus amigos. Eles estão feridos de raiva, frustração ou até de alegria, ou seus pais não sabem como fazer isso. Você está vendo aqui uma jovem, ela não quer se comunicar com sua mãe. Ou você está vendo assim, através de agressão, frustrações dessas raivas, porque as habilidades fundamentais sociais estão perdendo. E apenas a primeira geração, onde isso está acontecendo. Quantos já viram isso na sua comunidade? Alguém já viu isso? Eu tive a oportunidade, vou compartilhar uma história. Eu levei um grupo em Peru. Eu levo um grupo todos os anos. Esse foi o primeiro ano, em 36 anos, que eu não levei um grupo ao sul dos Andes, nas montanhas de Peru, por causa do Covid. Mas eu tive um grupo, alguns anos atrás, e tinha um casal de jovens, um tinha 16, outro tinha 17. Eles vieram nessa viagem com seus pais. E na noite anterior da viagem, eles saíram de Miami, eles foram para uma festa rave em Miami, e seus telefones foram roubados. E eles embarcaram uma viagem internacional para as montanhas do Peru por 15 dias sem celular. E eu vi eles passarem por uma retirada emocional, uma mudança psicológica. Primeiro, eles simplesmente não saíam da cama. Eles estavam tão deprimidos. Os dois, eles dormiam o dia inteiro. Eles faltavam todas as atividades, eles estavam um pouco zangados, um pouco entediados, porque eles estavam habituados aos desvios externos. Ao final de 2 semanas, eles não sentiram falta de seus celulares, porque eles aprenderam a se comunicar com as pessoas. Na viagem, eles aprenderam novas formas. Tenho certeza que eles ficaram felizes em pegar seus celulares novamente, mas eu vi isso acontecer. É a capacidade de desenvolvimento de nossos jovens. Estão sendo comprometidos e sendo substituídos através do uso da tecnologia. E quando eles não têm essa tecnologia, eles estão perdendo em se comunicar, necessidades emocionais, frustração, raiva, dor, afeto, e isso está mudando. Essas são as pessoas que estão criando os valores que se tornarão os fundamentos da nossa sociedade no futuro, e a tecnologia está mudando isso. Faz sentido? A tecnologia vai além disso. Está mudando as nossas relações mais íntimas. Quando vocês já viram algo como esse casal? Eles trabalham durante a semana toda, provavelmente de empregos diferentes. Não se veem muito na sexta-feira, saem para um bom restaurante italiano, uma boa refeição. Antes que a refeição termine, eles estão na tecnologia. Já tem acontecido isso com você? Já aconteceu?
Covid mudou a forma como namoramos através da tecnologia. Muitos artigos psicológicos e artigos na área de psicologia foram escritos sobre isso. É muito fácil você passar no aplicativo e você diz sim, não, e você diz sim, e pela primeira vez algo acontece naquela conversa. Algo que acontece naquela conversa que você não gosta, você passa para o próximo. E você diz, esquece. Não era assim, a tecnologia está mudando a maneira como terminamos as relações. E eu conheço pessoas que estavam do outro lado dessa comunicação. Relações íntimas de longo prazo que terminaram através de um texto, que não é nem mesmo uma frase completa. E é só isso. É devastador. É devastador para as pessoas que estão na parte que recebe isso. E é muito fácil para as pessoas do outro lado, porque elas não têm que lidar com as emoções confusas. Alguém já viu isso? Eu vejo algumas pessoas balançando a cabeça. Não estou dizendo que a tecnologia é ruim. No Covid, ela manteve alguns casais juntos. Eu sei de casais que estavam viajando internacionalmente quando o Covid aconteceu e países estavam fechados e os casais casados. E eles ainda não foram autorizados a deixar o país para voltar. Um amigo meu, sua esposa está na Austrália e ele está aqui no Colorado. E ele não vê a sua esposa há mais de um ano. E por causa da graça do Skype e do Zoom, que eles podem ser capazes de comunicar todos os dias novamente. Não é bom ou ruim, é como é usado, é como a tecnologia é usada. Isso está separando nossas comunidades. Está despedaçando nossas famílias. As crianças não podem sentar na mesa com seus pais e ter uma conversa porque têm informações muito diferentes e ambos se agarram com a sua veracidade dos seus mundos. Dizem que as suas informações são as corretas e não conseguem encontrar o terreno comum. Duas sociedades paralelas estão se desenvolvendo agora mesmo. Não vai acontecer no próximo ano. Não vai demorar muito. Vamos testemunhar duas sociedades paralelas. E o que vai acontecer será o experimento. Estamos olhando um para o outro e dizemos, quem é mais feliz? No caminho que você escolheu. Quem é mais realizado? Quem é mais saudável? Quem sente que seus sonhos estão sendo alcançados? A resposta dessa pergunta é o que vai nos unificar. É muito difícil dizer qualquer tipo de unidade agora. Acredito que vai acontecer rapidamente, porque esses tipos de coisas não são sustentáveis. Vamos ver dois caminhos muito diferentes, paralelos, simultâneos. E uma delas vai oferecer algo que a outra não faz. E as pessoas vão dizer, eu quero o que elas têm. E eu acho que isso é o que vai fazer com que isso que vai trazer ao centro a conversa mais poderosa sobre nossa humanidade. Quais são os valores humanos que têm estado lá no fundo, no lugar de dinheiro, no lugar das economias, no lugar das cooperações, no lugar do interesse? Esse é o velho mundo. E todos os valores que nós prezamos. É por isso que temos sociedades viciadas em drogas. E porque temos suicídios de adolescentes, e porque temos taxas de abandono escolar nas escolas. 50%, na verdade. Porque as crianças não estão sendo ensinadas nada que seja relevante. Queremos levar esses valores e essas metas esquecidas bem no centro. Eu não sei como vai ser o mundo. Ninguém pode prever, mas eu sei uma coisa. Se podemos escolher as coisas que prezamos, pegar os valores da nossa raça humana e colocar num centro fundamental, como fundação, e fazer com que cada política, cada lei, gire em torno dessas coisas que prezamos, não podemos errar. Concorda? Se perdemos os valores, vamos reconstruir um mundo como tínhamos antes, exceto que agora temos a tecnologia para destruir tudo. Tudo que amamos. Um jovem disse para mim, Mr. Braden, o que estamos aprendendo aqui nessa sala faz perfeito sentido aqui nessa sala. Quando vamos para a escola, ninguém mais pensa como a gente, incluindo nossos professores. E isso é a parte difícil. Como você vive sua verdade na presença de um mundo que não sempre apoia a verdade, e fazer com gentileza e saber como responder quando você é envergonhado, ridicularizado ou atacado, o que é muito popular agora. Nós vamos responder isso. E você pode pegar o que vamos aprender e compartilhar com as suas crianças, com os seus netos ou vizinhos.
Eu disse várias vezes, a tecnologia não é bom ou ruim, é como é aplicado. Nós a desenvolvemos, nunca vai embora. É como a bomba nuclear, nunca vamos deixar isso passar. Mas o que fazemos com essa tecnologia? E é aqui que eu concordo. Vamos falar de epigenética. A epigenética é a capacidade de influenciar a expressão de genes através de escolhas que fazemos em nossas vidas. Algumas delas é como respirar, outras são para ser mais focado, outras são para ser mais nutricionais, algumas são para suplementar, outras são para aprender sobre movimentos. Formas de que vocês não esperavam que um movimento seja. Isso repousa na fundação do que estamos falando. Deixa eu te perguntar, acha que construímos uma boa fundação? Você vê uma razão pela qual eu gostaria de compartilhar a tecnologia suave de autorregulação desse magnífico veículo que está sentado nessa cadeira que você chama de você. Você vê por que eu gostaria de desenvolver essa tecnologia suave para o máximo? Se não vamos fazer isso agora, eu não sei quando vamos fazer isso. Você não é o que foi lhe dito. Você é muito mais do que você foi levado a acreditar. E eu também estou aprendendo. Estou estudando. Estamos aprendendo juntos. E eu acredito que não há nenhum acidente. Que todas as descobertas e a tecnologia que estão chegando em foco agora, precisamente no momento em que os ciclos cósmicos dos antigos, ciclos solares, ciclos magnéticos, ciclos econômicos, ciclos populacionais, todos estão convergindo, perturbando tudo o que pensávamos que sabíamos. E podemos determinar como a poeira vai se instalar. É a nossa história. E ao abraçarmos a verdade profunda de quem somos, e nossa nova história forma um modelo, o templo para o que vem a seguir. Isso é o que me faz sair da cama todos os dias, e é por isso que estou entusiasmado por estar aqui com você.